Vem comigo para conhecer os detalhes macabros da verdadeira história da Emily Rose, com fatos que nenhum filme teve coragem de mostrar. Ela era só uma adolescente quando começou a ser atormentada por vozes, convulsões incuráveis e foi internada no hospital psiquiátrico. Mas ao invés de melhorar, ela piorou. Muito. Ela passou por quase 70 sessões de exorcismo, que ela mesma pediu para ter, e teve os momentos mais terríveis da vida dela filmados. Ela morreu aos 23 anos, toda desfigurada e desnutrida, mas nem depois da morte ela teve descanso. O corpo dela foi desenterrado para ser investigado, e Hollywood aproveitou a história dela para fazer filmes. Ela fez um país inteiro ficar sem palavras e mudou para sempre o ritual de exorcismo. Bom, estavam começando os anos 1950 e uma fofoca rodava a cada cochicho da cidade de Leibelfink, na Alemanha. Anna Michel entrava para se casar na igreja usando um véu preto. A mensagem era clara. Todo mundo sabia que quando uma noiva entrava na igreja com um véu preto, a família tinha sido desonrada. Anna Michel teve uma filha antes de se casar. E na época, imagina, 75 anos atrás, isso era uma vergonha. Uma mancha que ia ficar para sempre na família Anna. E mesmo com todos os olhares atravessados e comentários humilhantes, Anna se casou na igreja. Pouco tempo depois, Anna teve outra filha. Agora uma filha legítima. E ela nunca ia imaginar que aquela criança ia ser conhecida no mundo inteiro. Mas de uma forma terrível. O filme Requiem chamava essa garota de Micaela. O exorcista de Emily Rose também mudou o nome dela. Mas, na vida real, ela era Anne Elizabeth Michael. Ou simplesmente Annalise. Annalise teve uma infância totalmente comum. Até que sua irmã mais velha, aquela filha ilegítima de Anna, morreu com 8 anos de idade. Por conta de uma complicação numa cirurgia para retirar um tumor agressivo. Isso mudou a mentalidade e os hábitos de Annalise para sempre. Ela sempre foi uma garota muito sensível e, depois dessa tragédia familiar, Annalise sentiu que ela deveria cumprir penitências para compensar os pecados da mãe. Para ela, a morte da irmã ainda na infância foi resultado daquele grande pecado antes do casamento. Assim, Annalise ficou obcecada em se livrar do mal. Ela ia à igreja pelo menos 2 vezes por semana, fazia jejum, rezava o tempo todo. Ela passou a dormir algumas noites sem roupa, numa pedra fria no chão. Tudo para redimir os pecados da família a partir do sofrimento dela. Desde jovem, Annalise buscava mortificação, mas ela não imaginava o que o futuro guardava para ela. Ela era uma adolescente saudável e trabalhava normalmente na serraria da família. Mas aos 16 anos ela teve uma convulsão muito forte, e isso por si só já foi bastante assustador. Na época, a epilepsia era chamada de o grande mal. A família correu para buscar tratamentos com médicos e neurologistas, mas esse problema não era o único que a Annalise estava enfrentando. Tinha mais coisas perturbadoras acontecendo que só a Annalise sabia. Na rotina de orações diárias, a Annalise começou a ter visões estranhas e sentia a presença de seres demoníacos em volta dela. E esse segredo ela guardou só para ela por muito tempo. Ela pensava que eram tentações do inimigo querendo fazer ela deixar de rezar. E por isso ela insistia, né? Como se rezar fosse um ato de resistência contra as forças do mal que agiam sobre a família dela. Mas as coisas foram ficando cada vez mais difíceis. Ela começou a escutar vozes dizendo claramente que ela era amaldiçoada, que a alma dela já estava condenada e que ela ia apodrecer no inferno. Nessa época, ela ainda era adolescente, mas o terror era tanto que ela chegou a pensar em tirar a própria vida. Em paralelo a isso, as medicações não pareciam fazer efeito. Ela foi internada num hospital psiquiátrico, mas a saúde de Annalise não melhorou. Foram muitos meses internada, tomando remédios antipsicóticos, antipilépticos e até remédios para a esquizofrenia. E, mesmo assim, ela seguia tendo convulsões e vendo rostos diabólicos durante vários momentos do dia, todos os dias. Como ela nasceu num lar cristão, né, e vendo que a medicina não ajudava em nada no sofrimento dela, Annalise começou a considerar que os tormentos dela podiam ser possessões demoníacas. E aí, como os tratamentos não ajudaram em nada, ela deixou o hospital e voltou para casa. Ela e a família fizeram uma peregrinação para San Damiano, que era considerado um lugar santo. Talvez lá ela encontrasse a cura. Mas ao invés de ser uma viagem com boas energias, Annalise e as pessoas em volta dela começaram a perceber coisas estranhas. Annalise, que era tão devota, sabe, naquela viagem ela evitava olhar ou chegar perto de qualquer coisa que fosse sagrada. Ela não conseguia entrar em nenhum lugar que tivesse um crucifixo. Ela se recusou a beber água de uma nascente milagrosa. E ela exalava um cheiro terrível, né, parecido com enxofre. Depois dessa viagem, a própria Annalise e todos que presenciaram essas coisas começaram a achar que o pior tinha acontecido. Annalise estava possuída. A essa altura, com 19 anos, Annalise não tinha mais recursos médicos que resolvessem os problemas dela. E ela também não conseguiu um refúgio e alívio nas orações que ela mesma fazia. E depois daquela viagem a San Damiano, ela mesma procurou uma igreja e pediu para ser exorcizada. Ela procurou o padre da cidade para pedir ajuda, mas o pedido de exorcismo foi negado. Aí Annalise se sentiu devastada, mas ela insistiu. Ela procurou outra igreja e explicou tudo,
mas o pedido de exorcismo foi negado pela segunda vez. Os primeiros religiosos que tiveram contato com ela reforçaram a suspeita da doença, né? E não iam conceder o ritual de exorcismo para uma moça que parecia ser esquizofrênica, né? E além disso, para que ela pudesse ser exorcizada, um bispo teria que autorizar.